Primeiramente, gostaria de saudar, de parabenizar o professor Ottaviani por esse excelente evento. Um evento em homenagem ao mestre de todos nós, mestre do Brasil, que tive o prazer de conhecê-lo como um professor e mais tarde a honra de trabalhar com ele no governo. Eu peço, Ottaviani, eu acho que você merece fechar esse evento. Então eu vou abrir, aí eu saio, porque você vem aqui para o meu lugar. Eu acho que é o mínimo que, que a gente pode fazer com esse evento maravilhoso. Parabenizo o Caetano também, de forma brilhante, artisticamente falando. Foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi falar sobre o Brasil, Mangabeira, numa apresentação. Então foi sensacional. Inicialmente, eu gostaria de ser bem breve, né, até porque eu não sou, não está aqui para ver Mangabeira, não para me ouvir. Então, eu gostaria de deixar claro que eu conheci o Mangabeira na década de 90, né, ansioso pelos artigos que ele escrevia na Folha de São Paulo. Depois, fiquei ansioso quando vi ele apoiando o Ciro Gomes na campanha de 98. E a vida quis me dar a oportunidade de ser orientando dele em Harvard, no mestrado, e depois fui chefe de gabinete dele no governo federal. Então eu conheço muito bem o Mangabeira, conheço há praticamente mais de 10 anos. E eu diria para vocês o seguinte, né, que esse evento é cristalização de um movimento de reconhecimento do Brasil ao seu maior pensador, que é o Mangabeira Unger. Eu fico muito feliz, né, a gente que trabalha com Mangabeira faz muito tempo, Carlos Sávio, Daniel Vargas, sabe que de certa forma há um certo rancor na academia ao Mangabeira, e vendo esse evento acontecer, com um monte de gente estudando Mangabeira com qualidade, eu sinto muito feliz e realizado em ver que realmente o Mangabeira mudou agora o foco. O Mangabeira realmente agora virou essa página da academia brasileira, graças ao professor Ottaviani e vários pensadores novos que estão estudando a obra do Mangabeira. Uma das coisas que eu aprendi com o Mangabeira no governo federal, né, que na quinta-feira e sexta-feira, quando Brasília costumava rarear, né, as pessoas iam embora para os seus países, para os seus estados de origem, Mangabeira ficava aflito. Mas, Felipe, como pode isso acontecer? Eu não tenho tempo a perder, a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar. Então, por conta disso, né, eu gostaria de passar de pronto a palavra para o Mangabeira, porque a gente não tem tempo a perder. Vamos ouvir o Mangabeira, que eu acho que é o mais importante aqui nesse momento. Ottaviani. Meus amigos, meus concidadãos, essa intervenção agora é difícil para mim, porque a mim, os organizadores do evento, pediram uma reflexão minha a respeito de minha obra. Nunca faço isso. Eu cultivo o impessoal e procuro desaparecer como pessoa nas minhas afirmações intelectuais e políticas. E por que é difícil e por que eu acredito que é importante que as pessoas esqueçam de si mesmas e mergulhem na vida, eu vou falar de uma forma que não é costumeira para mim. Eu sempre falo de pé, de uma forma vibrante, em frases e parágrafos complexos. E agora eu vou falar sentado de uma maneira relativamente mais íntima. Eu lembro que uma vez um periódico inglês me encomendou um texto e pediram que eu escrevesse num estilo conversacional. E eu respondi que eu não usava um estilo conversacional, nem conversa. Vou fazer uma tentativa. Há muitos anos, um pastor protestante famoso nos Estados Unidos me disse que, na experiência dele, o erro mais comum que fazem as pessoas é dedicarem as suas vidas a objetivos demasiadamente pequenos. Eu cometi muitos erros na minha vida,
mas esse erro eu não cometi. Eu tive duas experiências na minha infância que foram decisivas para mim. Uma é que quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe começou a ler para mim cada noite uma parte da República de Platão. Então, eu não entendia tudo, mas começou uma paixão pelo pensamento, na sua expressão mais ambiciosa. A segunda experiência que foi decisiva para mim é que, nesse mesmo período da infância, que eu passava as minhas férias com meu avô, Otávio Mangabeira, eu desfilava com ele no desfile do 2 de julho, na Bahia, que é quando a Bahia comemora a sua independência. E aquilo era uma experiência mágica, que na minha imaginação de criança sugeria a ideia de uma vida maior, a vida no palco da história. Nessas duas experiências de criança começaram as minhas duas grandes paixões, pela filosofia e pela política. A filosofia não como especialidade acadêmica, mas como o pensamento em guerra, insistindo na prerrogativa de tratar daquilo que é quase impensável, indizível, as coisas que mais importam. E a política, como política transformadora, na ideia de dominar a estrutura dada e reinventá-la. A filosofia e a política são, desde então, para mim, as duas atividades mais merecedoras de uma vida humana. Porque elas duas não são a respeito de algo específico. Elas dizem respeito a tudo. E não só dizem respeito a tudo, mas exigem tudo. Uma mobilização completa das emoções. Por isso mesmo são muito difíceis de combinar. O filósofo Hegel disse que a única tragédia remanescente no mundo burguês é a impossibilidade de combinar uma vida de pensamento com uma vida de ação. Mas ele estava exagerando, porque com alguma insistência e alguma sorte é possível pretender combiná-las. Não juntas ao mesmo tempo, mas em fases de uma vida. Eu digo isto porque foi essa paixão pela grandeza que explica muito do que eu fiz em seguida e da natureza de minha obra. Eu vou dividir, então, a minha apresentação, relativamente informal, em 3 passos. No primeiro passo, a relação com a circunstância histórica em que eu me encontrei. Em segundo lugar, o desenvolvimento de minha obra e pensamento. E em terceiro lugar, a relação com o Brasil. Primeiro, a circunstância histórica. Santo Agostinho diz que todas as épocas são equidistantes da eternidade, mas não são iguais no tempo. Nenhum de nós escolhe o lugar na história humana em que ocorrem as nossas vidas. A minha vida ocorreu num interlúdio contra-revolucionário, num longo período revolucionário na história da humanidade.
um grande projeto revolucionário nos últimos séculos, que acendeu fogo em todo o mundo. Este projeto teve dois aspectos, duas vertentes. Uma vertente política, sustentada pelas doutrinas do liberalismo, do socialismo e da democracia. E uma vertente personalista, que foi sustentada pelo romantismo. E agora, pela cultura romântica popular, que repercute em todo o mundo, e que em todo o mundo traz a mensagem da divinidade das pessoas comuns. Esse é o projeto mais poderoso no mundo. Continua a ser o projeto mais poderoso. Não é que não tenha inimigos, tem muitos inimigos. Mas é o projeto que comanda a agenda da humanidade. E todos os outros projetos reagem a ele. É o projeto mais forte, mas é paradoxalmente também agora fraco. É fraco porque os seus adeptos, como eu, não sabem quais devem ser os seus próximos passos. Nem no aspecto político, nem no aspecto personalista. E por isso é um projeto que se enfraqueceu. A minha vida caiu nesse período contra-revolucionário, nesse interlúdio, nesse intervalo, nessa longa fase revolucionária da história da humanidade. E muito cedo eu decidi a não permitir que as minhas ideias e os meus atos fossem controlados pelos preconceitos, pelas premissas desse interlúdio contra-revolucionário. O que eu queria é que o projeto continuasse, que o fogo se alastrasse no mundo, que a revolução persistisse. Mas entendi que para persistir, ela teria que ser reinventada no seu aspecto político, no seu aspecto personalista e nas ideias que a sustentavam. E aí busquei a filosofia, pensamento, transcendendo as divisões disciplinares e a política como os dois grandes instrumentos dessa iniciativa incendiária. Foi isso que eu quis. Acrescentarei a isso, a essa observação biográfica geral, outra observação. Eu fui profundamente influenciado pela experiência da geração de 1968, que foi como a experiência de 1848 na história europeia. Foi como que um espasmo romântico e revolucionário durante esse intervalo contra-revolucionário a que eu aludia. E nesse período, em todas as sociedades mais ricas do mundo, apareceram slogans: a imaginação ao poder. A imaginação ao poder na política, na economia, na cultura. Não ficava claro o conteúdo. Aquela onda arrefeceu. E os românticos daquela época amadureceram, ficaram adultos e abandonaram aqueles devaneios de juventude. Eu não. Eu determinei muito cedo
a traduzir aquelas ideias aparentemente vazias em conteúdo. Lembrando a advertência do poeta Blake: se o tolo persistisse em sua tolice, ficaria sábio. Agora passo para o segundo passo da minha reflexão: o desenvolvimento dessa obra. A minha obra no pensamento. E vou tratar de algumas coisas que são inevitavelmente difíceis. Minha obra tem 3 fases. Primeira fase foram os meus livros iniciais: Conhecimento e Política e o Direito na Sociedade Moderna. Nesses livros iniciais, eu tratava daquilo que me interessava de uma forma indireta, por meio das abstrações e da cultura acadêmica convencional, porque eu não havia ainda forjado os instrumentos conceituais que me permitissem me aproximar do que me interessava de uma forma mais direta. Em Conhecimento e Política, uma tentativa de analisar as premissas do pensamento moderno para facilitar a rebelião contra elas. Mas já nessa obra começou a aparecer um tema que acompanhou e acompanha até hoje meu pensamento: a ideia essencial do homem, da pessoa. Nós somos formados por um contexto, por uma circunstância, por um mundo social e conceitual. Mas há sempre mais em nós, em cada um de nós individualmente e em todos nós coletivamente, a humanidade, do que há nesses mundos. Eles são finitos relativamente a nós e nós somos infinitos em relação a eles. Nós sobramos, nós superamos esses mundos. Esse é o atributo divino da transcendência. E no segundo livro, O Direito e a Sociedade Moderna, começou a aparecer outro grande tema do meu pensamento: o imperativo da imaginação estrutural. A sociedade tem uma estrutura. Como é que nós compreendemos a formação dessas estruturas e como elas podem ser reimaginadas e reconstruídas? Qual é a relação entre estrutura e história? A segunda fase de minha obra é a fase em que eu procurei me apropriar dos fenômenos de uma forma mais direta. Desafiando as metodologias acadêmicas estabelecidas e as divisões disciplinares. E nessa fase, eu comecei a construir 2 projetos. O primeiro projeto era o projeto de uma nova teoria social, uma alternativa radical ao marxismo. A história do pensamento social moderno pode ser resumida da seguinte forma: há teorias sociais clássicas, como o marxismo, que tinham uma visão estrutural. Há estruturas profundas que influenciam as rotinas da sociedade. Essas estruturas são nossa criação, elas não são naturais.
elas são artefatos e nós podemos compreendê-las porque nós as criamos. Mas essa ideia revolucionária no pensamento social clássico foi cercada e esvaziada por um conjunto de ilusões deterministas. A ideia de que há um elenco fechado de estruturas, os modos de produção no marxismo. A ideia de que cada uma dessas estruturas é um sistema indivisível. E a ideia de que há uma sequência predefinida de estruturas na história regida por leis de mudança histórica. Todas essas ideias são falsas. E cada uma delas tem consequências práticas. Vou dar um exemplo. A segunda ilusão, a ilusão de que as estruturas são sistemas indivisíveis. Se são sistemas indivisíveis, só há dois tipos de política. Há uma política revolucionária que substitui um sistema por outro, seria substituir o capitalismo pelo socialismo. E há uma política reformista que simplesmente maneja o sistema para atenuar os seus defeitos, sem tocar no fundo do problema. E aí explica como que no mundo contemporâneo o reformista conservador é tipicamente um ex-marxista, um marxista desencantado. Ele pensa assim: a verdadeira mudança seria a revolução. A revolução é inacessível, e se fosse acessível seria perigosa demais. E, portanto, o que resta fazer é humanizar. A humanização do inevitável. Falso! Porque a verdadeira mudança estrutural é sempre fragmentária. E, portanto, a forma exemplar de transformação é o reformismo revolucionário. Uma mudança gradativa e fragmentária que pode ter um desfecho evolucionário se continua numa determinada direção. Por outro lado, as ciências sociais contemporâneas, como cultivadas na academia dos Estados Unidos, abandonam completamente o imperativo da visão estrutural e naturalizam a vida social, como se os acertos das sociedades existentes foram o resultado de uma evolução progressiva, demonstrando aquilo que funciona, aquilo que é superior. Teria que resgatar o conceito revolucionário de que a sociedade é construída e separar essa ideia essencial dessas ilusões deterministas que o esvaziavam. E foi isso que eu tentei fazer. Primeiro no pensamento social geral e depois nas disciplinas específicas. E, sobretudo, nas duas disciplinas que têm a maior proximidade com a imaginação estrutural, que são o direito e a economia. Eu encontrei um pensamento jurídico dominado em países como Estados Unidos e Alemanha por uma idealização sistematizadora do direito, no vocabulário dos princípios e das políticas públicas. Uma mistificação do direito. E um pensamento econômico sem imaginação institucional e sem explicação causal dos fenômenos econômicos. Era, na verdade, uma espécie de lógica vazia de conteúdo, incapaz de desafiar as estruturas ou de explicá-las. Essa foi uma vertente do meu pensamento nesse segundo período, esse período intermediário.
A outra vertente foi uma apresentação da natureza humana. Eu escrevi um livro chamado Paixão. Escrevi esse livro pela seguinte razão. Essa ideia da sociedade, da história, que eu procurava construir, tinha que ter, por contraparte, um entendimento da natureza humana. No início do século XX, houve uma divergência fatal entre o esquerdismo e o modernismo. Os pensadores esquerdistas, como Karl Marx, tinham uma visão mecânica e superficial da natureza humana. E os grandes escritores e artistas do modernismo tinham uma visão muito mais profunda da natureza humana, mas inteiramente separada de qualquer entendimento da estrutura da sociedade. Era preciso desenvolver um entendimento da natureza humana que existia implícito nessas grandes obras do modernismo. Um entendimento da natureza humana que fizesse justiça a esse nosso atributo divino da transcendência, de sermos maiores do que a nossa circunstância. Aí eu chego à terceira fase de minha obra, a fase atual em que estou agora, em que abandonei esse plano da teoria social e fui para os dois extremos de um espectro. De um lado, para a filosofia geral, e de outro lado, para a intervenção programática, na política e na ética. O próximo passo, os próximos passos do projeto revolucionário. Primeiro, a filosofia. A minha preocupação nesta fase tem sido explicitar o entendimento geral do mundo no qual é possível existir um novo e a prática da transcendência na história humana. Há duas grandes tradições na história mundial da filosofia. Uma tradição vem da filosofia grega do ser. O pensador canônico foi Aristóteles. E é uma tradição que sempre foi dominante na filosofia ocidental e foi continuada pela ciência moderna, de Newton, a relatividade e a mecânica quântica. A ideia central dessa tradição filosófica é que há uma estrutura básica do mundo e há regras ou leis que governam essa estrutura que são imutáveis. A estrutura básica é imutável e as leis são imutáveis. E porque elas são imutáveis, elas são o que há de mais real. Existe mudança dentro dessa estrutura duradoura de elementos permanentes e de leis. Quanto mais imutável, mais real. Os fenômenos mutáveis e temporais são a negação da realidade. A realidade é o eterno. Essa foi a tradição dominante no pensamento ocidental. A outra grande tradição filosófica no pensamento mundial foi aquilo que se poderia chamar o monismo especulativo.
dominante na filosofia da Índia antiga, mas com representação na história da filosofia ocidental, por exemplo, em Schopenhauer ou em Spinoza. A ideia de que o real, em última instância, é o ser unitário e atemporal. A mudança é um epifenômeno, é superfície. As distinções entre os fenômenos e entre os seres não tocam no fundo. Mais uma vez, nessa segunda tradição, a ideia de que a realidade está ligada à negação do tempo. Quanto mais real, menos temporal. É isso que liga as duas tradições dominantes no pensamento da filosofia. E aí, nós, o nosso mundo, o mundo humano, o mundo histórico, como reconciliar com essas ideias? O pensamento ocidental embarcou numa série de dualismos para explicar como a nossa experiência é uma exceção ao regime geral no mundo. A divisão entre o reino da natureza e o reino da graça na teologia medieval, a distinção entre o mundo das coisas físicas e o mundo das coisas mentais em Descartes, a discussão entre o fenomenal e o noumenal em Kant, a discussão entre a natureza e a história no século XIX, o historicismo moderno. Foi necessário alegar uma exceção milagrosa ao regime geral na natureza. Qual é a base para nós pensarmos nós mesmos? Entender um mundo no qual o novo pode existir. Um mundo aberto à imaginação. Um mundo em que a transcendência faça sentido. Seria necessário haver uma terceira posição na filosofia. Nessa terceira posição, nós dizemos que tudo que existe é mutável. Não há leis imutáveis na natureza. Nem há estruturas permanentes. A física moderna descobriu que o universo tem uma história. E as leis naturais que existem hoje não valiam no início desse universo. Tudo que existe é efêmero e nem por isso menos real. Portanto, separamos o critério da realidade do critério da eternidade e vinculamos o real ao temporal. Esta é a terceira posição. Representada parcialmente por alguns filósofos do século XX, como Whitehead e Bergson. E foi esta linha que eu procurei desenvolver num conjunto de obras filosóficas. O Homem Despertado, uma visão da personalidade humana, da experiência humana, a religião do futuro, e uma obra de filosofia da natureza que eu escrevi junto com um grande cosmólogo contemporâneo, Lee Smolin. Essa foi uma linha desse pensamento. A outra vertente da obra nessa fase atual foi na direção oposta, da intervenção prática na política e na ética. Na política, como continuar aquele impulso revolucionário do século XIX. A esquerda que eu encontrei, na minha experiência, foi uma esquerda menor. Uma esquerda que se apresentava no palco da história como humanizadora do projeto de seus adversários conservadores.
o que ela oferecia à humanidade era o açúcar. Dizia que tinha como objetivo supremo a igualdade. Mas era a igualdade alcançada por políticas compensatórias, pela tributação progressiva e pelas transferências sociais. Não pela mudança das estruturas, que determinava a distribuição fundamental das vantagens econômicas e educativas. Não tinha projeto estrutural. Comparem com os liberais e os socialistas do século XIX. A visão deles é que o objetivo dos progressistas, liberais ou socialistas, não era humanizar a sociedade, era divinizar a humanidade. Era levar a vida dos homens e das mulheres comuns para um plano mais alto, de empoderamento, de intensidade, de abrangência. E a luta contra a desigualdade era acessória a esse objetivo maior. A concepção que eles tinham da grandeza era excessivamente estreita, porque era formado no modelo de uma ideia aristocrática, de autodomínio. E o método era um método de alternativas institucionais, só que dogmático. Cada um tinha um dogma, era um conjunto de seitas. Aqui é um sistema, impõe esse sistema, que esse sistema vai assegurar a liberdade e a prosperidade. E a nossa situação? Nós, como os liberais e os socialistas do século XIX, começamos a descobrir a primazia das alternativas estruturais. Mas, ao contrário dos liberais e socialistas do século XIX, nós temos razões para não sucumbir a um dogmatismo estrutural. Nós não queremos planilhas fechadas. Nós queremos instituições econômicas e políticas que sejam corrigíveis, que organizem a sua própria transformação à luz da experiência. E foi isso que eu procurei desenvolver no pensamento político programático. Uma forma experimentalista e aberta das alternativas institucionais. Na economia, a grande tarefa seria aprofundar e disseminar radicalmente a nova vanguarda produtiva, a economia do conhecimento, que leva a imaginação para a vida produtiva. Ela, a economia de conhecimento, existe hoje só na forma de franjas excludentes nas grandes economias do mundo. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Para aprofundá-las é necessário disseminá-las. Enquanto continuarem a ser ilhas, são motor de desigualdade e de estagnação. Na política, em vez das democracias fracas que existem hoje, uma democracia de alta energia, que não necessite de crises para propiciar mudança e que derrube a ditadura que os mortos exercem sobre os vivos. Uma democracia de alta energia é uma democracia que eleva a temperatura da política, o nível de engajamento popular organizado na vida pública, que acelera o ritmo da política, superando prontamente os impasses, por exemplo, por eleições antecipadas, e que aprofunda o potencial experimentalista do regime federativo, ou da relação entre o governo central
e os governos locais nos próprios estados unitários. Ação central forte, mas governos locais que possam divergir das soluções dominantes e construir contramodelos do futuro nacional. Uma dialética de vanguardismos em cada país. E uma educação que liberte a mente. Os currículos nacionais que eu encontrei em todo o mundo são uma espécie de infantilização das ortodoxias da cultura universitária. A cultura universitária é construída assim, um casamento forçado entre matéria e método. Por exemplo, economia. Economia não é o estudo da economia, como pode parecer. É o estudo do método, desenvolvido pelos teóricos marginalistas no final do século XIX. O que os currículos nacionais fazem é projetar para a educação dos jovens essas ortodoxias universitárias, induzindo os jovens a confundir as ideias dominantes com a natureza das coisas. Emasculando os jovens para entregá-los às etapas superiores do ensino, incapazes de resistir àquelas ortodoxias e, portanto, condenados ao servilismo intelectual. O que precisa haver é um ensino analítico e dialético que ensine cada matéria de pontos de vista contrastantes, de tal maneira que os jovens ascendam às etapas superiores do ensino já imunizados contra o servilismo intelectual. Era isso que era necessário. Empoderamento. Portanto, a ideia da grandeza. Esta era a mensagem. Vamos ficar maiores juntos. A grandeza compartilhada. E a grandeza compartilhada por meio da mudança estrutural sucessiva. Isso foi na política. E na ética, o outro campo de intervenção prática, um entendimento de como viver. Os dois modelos que nós temos na cultura ocidental são insuficientes. São o modelo da caridade cristã, uma forma radical de altruísmo, e o modelo da aventura romântica, que é um narcisismo. Nós precisamos de outra concepção. Uma concepção que faça justiça ao que há de mais profundo na própria cultura cristã e romântica, que são duas ideias. A ideia do ser humano como um infinito preso dentro do finito. A ideia, portanto, de que nós nos humanizamos ao nos divinizarmos. Para nos humanizar, precisamos nos aproximar desse atributo divino da transcendência. E a ideia da primazia do amor. O amor é mais importante do que o altruísmo. O altruísmo é o dom dado pelo superior ao inferior, a distância. Sem um risco íntimo. O amor não. O amor é a reconciliação com o outro, a imaginação do outro. À custa do aumento da vulnerabilidade. O amor, ao contrário do altruísmo, é perigoso. E, portanto, nós precisávamos de uma outra concepção de como viver. Por exemplo, cada um de nós, ao envelhecer, vê formar-se em torno de si uma espécie de múmia.
uma forma rigidificada da personalidade, uma resignação à circunstância, e começamos a morrer aos poucos. Para viver, precisamos romper a múmia. Aceitação da vulnerabilidade. E o nosso objetivo deve ser viver de tal forma que possamos morrer só uma vez. E essa é uma outra concepção da vida humana. Nós precisamos das virtudes básicas, por exemplo, coragem. A coragem é uma virtude que possibilita. Ela não é a virtude mais alta, mas sem ela, todas as outras virtudes se esterilizam. As virtudes da purificação, distinguir o que é importante do que não é. E as virtudes mais altas, as virtudes da divinização. Abertura ao novo e abertura ao outro, que estão intimamente ligadas. Teríamos que formar na nossa civilização uma outra concepção de como viver. E essa concepção seria a contrapartida moral daquela transformação política, daquela ideia da grandeza compartilhada, alcançada por meio das mudanças estruturais. Agora, por fim, chega ao Brasil. Para mim, o Brasil foi o grande terreno de viver essas ideias. E sempre entendi que o atributo essencial do nosso país é a vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega. Uma pujança desmesurada. E a tragédia histórica nossa tem sido condenar a grande maioria dos nossos concidadãos a viver vidas pequenas, por falta dos instrumentos e das oportunidades que permitissem transformar essa vitalidade em ação fecunda. Portanto, precisamos de um projeto nacional. Os grandes eixos desse projeto nacional no plano das instituições são, primeiro, na economia, a democratização radical das oportunidades. O atalho que existia para o crescimento econômico não funciona mais, a indústria convencional. E a alternativa, que seria a economia do conhecimento, existe só como um conjunto de ilhas, dessas franjas excludentes. Nós teríamos que construir no nosso país uma forma includente da economia do conhecimento. Como preliminar, precisamos consertar as finanças do Estado, não para ganhar as confianças financeiras, mas pela razão oposta, para que o Brasil e seu governo não dependam da confiança financeira e possam usar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. A lição da experiência histórica é invariável. A rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. E resgatar, ao mesmo tempo, a maioria dos trabalhadores brasileiros que penam no purgatório da informalidade e da precarização. Metade dos trabalhadores brasileiros na sombra da ilegalidade. E no setor formal, uma parte crescente em situação de emprego precarizado. 2 discursos sobre trabalho no Brasil e no mundo. O discurso corporativista sindical, que sacrifica os interesses da maioria desorganizada aos interesses da minoria organizada. E o discurso neoliberal, que sob o eufemismo da flexibilidade
condena a maioria a uma insegurança econômica radical. Construiu um novo conjunto de regras ao lado da legislação trabalhista existente, que proteja, represente e organize a maioria precarizada e informal. Não podemos ter uma escalada de produtividade no Brasil apostando em salário aviltado e trabalho desqualificado. Isso na economia. Na política, uma versão brasileira daquilo que eu chamei a democracia de alta energia. Elevar a temperatura, acelerar o passo, aprofundar o potencial experimentalista do regime federativo. Para traduzir o projeto nacional na moeda das realidades regionais. A política regional não como compensação para o atraso relativo, não como uma distribuição de esmolas, mas como a organização de uma dialética de vanguardismos no país. Cada região construindo as suas próprias vantagens comparativas, de baixo para cima, não imposta por Brasília. Nós não temos guerras no nosso país. Na Europa, por exemplo, a mudança ocorreu historicamente sob o impulso das guerras. Quando a paz volta, os europeus adormecem e esquecem as suas dores de consumo. Não sabem ficar acordados em paz. Nós não temos guerras e nós não podemos depender das guerras ou da ruína econômica para propiciar a mudança. Nós precisamos de instituições que tornem o impulso mudancista interno, endógeno, a nossa política. Isso na política. E na educação, uma maneira de aprender e de ensinar que, em vez de guerrear contra os nossos pendores, dê instrumentos. O Brasil é uma grande confusão criadora, uma anarquia. É o país no qual o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução. A mistura de tudo com tudo. Por que colocamos uma camisa de força no brasileiro? Por que queremos transformar a criança brasileira do século XXI numa criança francesa do século XIX? Romper com o enciclopedismo raso e o ensino dogmático e doutrinário. E organizar no nosso país um ensino que afirme a primazia das capacitações analíticas sobre os conteúdos mortos. Que no trato dos conteúdos prefira o aprofundamento seletivo à abrangência enciclopédica. Que rejeite a combinação do autoritarismo e do individualismo na sala de aula e que instaure o trabalho de equipe, a cooperação. E que aborde todas as disciplinas sempre dialeticamente de pontos de vista contrastantes. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes. É isso que vai aproveitar o nosso potencial, é levantar, é acordar a genialidade adormecida da nação. Esse projeto institucional tem de ter, por contrapartida, uma mudança de consciência. Tocqueville dizia que toda mudança revolucionária é ao mesmo tempo política e religiosa. Religiosa quer dizer no plano da consciência. A fórmula tradicional da vida social no Brasil era a mistura nas relações sociais da troca, da prepotência e do afeto.
a sentimentalização das trocas desiguais. A alternativa a isto é a cultura moral liberal e protestante, fria, da autonomia, do respeito. E o que o Brasil, na verdade, quer é ser, ao mesmo tempo, livre e caloroso. Libertar-se sem deixar de ter calor. E para isso precisamos ter uma outra vida coletiva, uma outra moral, uma outra concepção do potencial da nossa vida em comum. A partir do reconhecimento do impulso profético que está amplamente difuso em toda a nação. Essa é a minha explicação relativamente conversacional. Há um elemento comum. Há uma motivação comum nessas três partes do meu raciocínio. É a aliança entre a vitalidade e a imaginação. Pascal dizia que não podemos olhar diretamente para a morte. Era como um sol que nos cegaria. Mas podemos dizer a mesma coisa de olhar para a vida. E se contemplássemos a sorte de estarmos vivos, também ficaríamos aturdidos e cegos. E corremos entre esses dois sóis, da vida e da morte, tentando experimentar. E aí, eventualmente, a morte chega. E o que devemos querer, como eu dizia, é morrer só uma vez. A vida é o bem supremo. E queremos uma organização da sociedade e da cultura que afirme este bem e nos permita viver acordados. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. A imaginação tem dois movimentos básicos. Um movimento é distanciar-se do fenômeno e o outro movimento é representar as transformações possíveis. A imaginação é a transcendência na experiência da mente. A imaginação é a aliada indispensável da vitalidade. Do casamento entre a vitalidade e a imaginação resulta a grandeza. A grandeza compartilhada. A pujança casada com a ternura é o que eu quero para os seres humanos, para o Brasil e para mim mesmo. É o que eu quero, com mais fervor do que sei entender ou justificar.